Chega mais, nação! Muito bom dia para todos vocês, uma ótima quarta-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que está em preparação para a partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a movimentação no mercado da bola do Flamengo. Gonzalo Plata e Everton Cebolinha podem estar de saída do Flamengo. A gente vai analisar também a imprensa esportiva falando sobre o João Guilherme, falando sobre o adversário do Flamengo na Copa Libertadores da América. Está definido, é o Independente Del Valle. E, meu amigo, vai ser um jogaço, hein? O Independente Del Valle sempre deu trabalho, né, pros times brasileiros. Mas o Mengão é o Mengão malvadão. Bom, vamos lá pro vídeo de hoje. Já chega aqui, explode o dedo do like, nos ajude a bater uma meta de 5.000 likes hoje, hein? Quero ver a força da torcida do Mengão em peso. E se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço que você se inscreva e nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Mas antes, vai nos comentários agora e escreve de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Ceará, Piauí, Bahia. Põe seu estado e a sua cidade. Créditos, canal ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande. Vamos lá. Então, eu falei que falaríamos ainda sobre Vasco, Flamengo, treta, tem briga entre os presidentes, então vamos para o espn.com.br, porque o presidente do Fla, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele processou o mandatário do Vasco da Gama, o Pedrinho, pedindo indenização por danos morais e exigindo ainda uma retratação pública. Na ação a qual a ESPN teve acesso, o BAP acusa o vascaíno de extrapolar a liberdade de expressão, atacando a sua índole e caráter. A confusão começou na semana passada, depois que o dirigente rubro-negro notificou a agência recém-criada de Fair Play Financeiro do futebol brasileiro sobre os gastos recentes da SAF vascaína, que está em recuperação judicial. A resposta do Pedrinho foi dada na última quinta-feira e foi fortíssima. Em entrevista, ele chamou o presidente do Flamengo de mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo, irresponsável e hipócrita. De acordo com o BAP, as falas de Pedrinho foram ataques pessoais que atingiram tanto a honra subjetiva, a dignidade pessoal, quanto a honra objetiva, que é a reputação pública. André, ou seja, está só começando. Assim, seria muito melhor que nada disso tivesse acontecido, né? Que esse episódio não fosse um fato que nós temos que comentar aqui. O Pedrinho extrapolou. Você poderia dizer, alguém poderia dizer, o BAP talvez pudesse também deixar barato, fingir que não ouviu, mas as ofensas são pessoais mesmo, não são críticas feitas ao trabalho dele, não são nem críticas pessoais respeitosas, porque isso também existe, apesar das pessoas acharem que não. São palavras duras, fortes, direcionadas à pessoa do presidente do Flamengo, e ele está no seu direito absoluto, legítimo, de se defender na justiça. Mas é aquilo que eu falei também. Se vivêssemos aqui no futebol brasileiro um ambiente de fato profissional e não semi-amador, com poucos profissionais trabalhando, o que não é suficiente para que o ambiente tenha se tornado profissional, não é profissional. Mas se fosse, esse tipo de coisa não aconteceria, porque um dirigente na posição do Pedrinho, por mais irritado que estivesse, por mais vontade de soltar os cachorros e dizer coisas, ele se controlaria, se manteria num nível aceitável de educação e não faria ofensas pessoais a um colega, porque ele sabe que seria punido por isso, né? Mas os clubes aqui no Brasil se relacionam da forma que eles acham que devem, não há nenhum tipo de supervisão, não há também nenhum tipo de preocupação. Aí, quando existe um caso como esse, em que alguém passa do limite, se discute a ofensa na justiça. É o que está acontecendo. Pois assim, foi bem desrespeitoso mesmo, né, André? O Pedrinho resolveu comprar a briga e o BAP está jogando o jogo com as armas que ele tem, que é usar a justiça a seu favor, né, nisso, né? O Pedrinho assumiu a responsabilidade de falar o que falou e o BAP resolveu dobrar a aposta processando o Pedrinho, o que era um movimento muito previsível pelo limite que o Pedrinho rompeu ao falar o que falou. Esses apontamentos feitos pelo BAP em relação à SAF do Vasco e aos movimentos que o Vasco faz, eles não dizem esses apontamentos não dizem respeito apenas à rivalidade direta entre Flamengo e Vasco, que por si só já seria
motivo para isso ficar quente, que é a maior rivalidade do Rio, mas também tem a ver com a rivalidade Palmeiras e Flamengo, né? Porque a desconfiança do presidente do Flamengo é sobre o conflito de interesse que há entre o movimento do Vasco para sua nova SAF e a atual presidente do Palmeiras. E apontamentos que faz o BAP que eu acho altamente relevantes, assim, não sei qual vai ser o desfecho, o que a Agência Nacional Reguladora do Fair Play Financeiro vai decidir sobre a viabilidade da SAF do Vasco através do Marcos Lamáquia, enteado da Leila Pereira, filho do Zé Roberto Lamáquia, mas eu acho que os apontamentos, essa discussão, a averiguação e a deliberação a partir da análise dos documentos, ela precisa acontecer. Não é uma situação clara, pelo menos... Para mim, ela é conflitante, esse encaminhamento do Vasco para essa SAF. E os empréstimos que o Vasco pede agora, tenta liberar via justiça agora, é justamente o dinheiro que vem do Marcos Lamáquia. E o que se desconfia, o que se interpreta é que é como se ele já estivesse comprando aos pouquinhos o Vasco a cada empréstimo. E isso levanta todas as dúvidas sobre esse conflito de interesse. Ainda mais em um clube que está em recuperação judicial. Exatamente. Afinal de contas, uma peça de propaganda da possibilidade da venda foi feita dentro do estádio do Palmeiras, no gramado. Os dois com a camisa. E o Zé Roberto Lamáquia é avalista da nova SAF do Vasco. Sim. E é o marido da... Enfim, tem muitos elementos aí. Então, eu entendo perfeitamente os apontamentos que o BAP faz, por mais que a gente possa discutir, alguém possa discutir se ele está fazendo isso pensando no bem do futebol brasileiro ou apenas... Mas, no fundo, não importa. São apontamentos relevantes, que precisam acontecer. Importa. O que ele dizer? Ele faria se fosse um outro clube? Não faria. Provavelmente não faria. Mas, no fundo, isso é o que menos importa. Sim. O que importa é que são apontamentos relevantes, que deveriam acontecer. O Pedrinho resolveu responder rompendo o limite e agora o BAP vai na justiça, o que também é direito dele e, no fundo, eles que se resolvam. Muito bem, vamos seguir o nosso Sport Center. Tem muito mais vindo pela frente. Mota. Seguimos falando do Flamengo no contexto de campo, porque a terça-feira foi de retomada do trabalho, visando o clássico do fim de semana contra o Botafogo. Valeu, pessoal. O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu, depois de 2 dias de folga, um descanso aí para os jogadores, também na parte mental, depois dessa maratona de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O último fim de semana não foi feliz, o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, Palmeiras venceu o Vasco, abriu 6 pontos no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos. Neste fim de semana, o próximo jogo, clássico contra o Botafogo, 16 horas, Maracanã. O técnico Leonardo Jardim espera recuperar alguns atletas, por exemplo, o Alexandre, que é geralmente titular da lateral esquerda, já está fora há algum tempo, problema na panturrilha, então ele tenta se recuperar, sofre de uma tendinite. O De La Cruz, lesão muscular, também em busca da recuperação, assim como o Vitão, para ter todos os atletas disponíveis para o jogo do próximo domingo contra o Botafogo. A diretoria busca reforços ainda mais pontuais, difícil que saia uma enorme contratação, como tentou com Almada e Luiz Henrique, prazo da janela até dia 11 de setembro, e por outro lado o Flamengo pode se desfazer de alguns jogadores como Everton, Cebolinha, pode ser liberado, o Flamengo poupar os salários, tem contrato até o fim do ano, já disse que não vai renovar, então não ter sido aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim, ele pode até ser liberado para um clube do exterior para seguir a sua carreira. Além disso, o Flamengo tem que lidar com a situação de Gonzalo Plata. O clube recebeu uma oferta do Dínamo de Moscou pelo equatoriano e avalia a possibilidade de realizar essa transferência. O Flamengo deseja em torno de 15 milhões de euros pelo jogador, de acordo com o site russo Sport 24, que deu primeiro a informação. A negociação estaria adiantada, mas o Flamengo entende que ainda faltam alguns obstáculos para de fato fechar essa negociação, e um titular do clube, titular de Leonardo Jardim, o Flamengo não gostaria de perder nesse momento da temporada, mas analisa com carinho essa situação de Gonzalo Plata. Vanja Esportes, depois de perder por 3-2 para o Atlético Paranaense aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo se prepara agora para o clássico que tem pela frente. Domingo enfrenta o Flamengo às 4 da tarde e na sequência ainda tem o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, pela frente. Rodrigo Belão segue comandando a equipe de forma interina desde a saída do Franklin Carvalho. Ele deve ser mantido pelo menos nesses 2 próximos compromissos. O planejamento do Departamento de Futebol do Botafogo é observar o rendimento
balanço da equipe para pensar se vai ou não contratar um novo treinador ou efetivar o Belão até o final da temporada. Belão que tem o retorno do Arthur Cabral para o domingo. Isso porque, diante do Atlético Paranaense, ele esteve suspenso, já que foi expulso no confronto diante da equipe do Vitória. O goleiro Wallerson também pode voltar a ser opção para o treinador. Ele sofreu um corte no queixo, precisou levar 15 pontos e foi poupado diante do Furacão. A baixa de fato confirmada é o volante Danilo Santos, que com uma lesão muscular deve desfalcar o Botafogo por cerca de 2 semanas. Além disso, Tiquinho Soares está de volta ao Botafogo. Ele já assistiu a partida diante do Furacão aqui do Rio de Janeiro, está nos últimos trâmites para assinar até o final da temporada e recomeçar a sua história com a equipe alvinegra. Caso seja regularizado, ele já inicia as atividades e pode, quem sabe, ficar à disposição para o Clássico. E o Botafogo anunciou a renovação de Montoro até 2030. O camisa 10 era alvo de clubes nesta janela de transferências e acertou a renovação com o time carioca. Seguimos o Sport Center agora falando do Corinthians. Falei, tá aí, gente. O Sornosa acha que ele é o melhor jogador do Brasil. Aí o chat lá explodiu. Ele mandou essa, cara. Ele jogava no Fluminense, se eu não me engano, foi 2018. Eu me lembro que ele fez um gol olímpico pelo Fluminense no Maracanã. Ele é um bom jogador, realmente tem que ficar de olho nele. Mas nada que o Pulgar não dê jeito, né, meu amigo Diego Pozzi? O Pulgar costuma pegar esses destaques, esses camisas 10 dos outros times, né, e bota no bolso e não faz nada, né? O Pulgar realmente faz uma temporada brilhante, deve estar perto de uma renovação, merecida renovação, e é óbvio que é o cara que a gente tem que se preocupar, o Sornosa, mas muito por essa bola parada. A gente viu aí que é um time que leva perigo, um time que faz muitos gols de cruzamento, somente em bola parada, escanteio ou falta lateral. Agora, Diego, uma curiosidade que eu trouxe aqui no meio da live, os 2 favoritos ao título, Flamengo e Palmeiras, jogarão em Quito. Só que o Palmeiras vai decidir em Quito contra a LDU do Daverson. Olha aí, rapaz. Podemos encontrar o Daverson no final lá em Montevidéu, hein? Você já pensou isso, Diego Pozzi? Ô, rapaz! Essa é mais uma daquelas histórias que o narrador adora, né? E elas acontecem no futebol. Elas acontecem. Morre nos devendo, Daverson. Já pensou, cara? Seria muito bom, porque assim, você pegar uma LDU, convenhamos, é um time que a dificuldade é enfrentá-los na altitude. Aliás, no ano passado, o Palmeiras quase perde para a LDU, né? A diferença é que o primeiro jogo a gente estava chegando daquela viagem histórica que fizemos lá em Avejaneda, e a gente, vamos para casa que nós vamos ver, acho que a LDU vai se classificar, e deu Palmeiras, Flamengo e Palmeiras e tal, vamos para a final. Mas é verdade, ano passado quase que deu um Flamengo e LDU. Quem sabe não seja esse ano, né? A LDU chegou a fazer, foi 3-0 lá, foi isso? Em Quito? O Palmeiras exatamente, isso aí. Ou seja, estava tudo prontinho para a LDU e o Palmeiras conseguiu. Quem sabe, cara? Em Montevidéu, Flamengo contra a LDU do Daverson, cara, aí os deuses do futebol. Ele vai ser o Andréas Pereira 2 a missão, né? Para realmente quitar e não ficar aí nenhuma dívida aqui. O pessoal tá participando aqui. Ô, João, olha, vamos fazer um exercício aqui, ver quem passa dessas quartas de final? Vamos, manda ver. Vamos lá, ó. Estudiantes e Corinthians. Estudiantes. É um jogo duro, né? Mas Estudiantes, hein? E eu acho que dos times argentinos, ultimamente é o time que tem mais chegado, né? Assim, mais até do que River e Boca, né? O Estudiantes melhorou, assim, pelo menos na Libertadores ou na Sul-Americana, quando joga, um time encardido, um time difícil de jogar. E a gente já encarou eles em mata-mata, em fase de grupo, e sempre muito difícil. Estou contigo nessa, acho que o Estudiantes passa do Corinthians, e aí Flamengo e Del Valle passa o Flamengo. Teremos um Flamengo Estudiantes na semi, seria realmente um grande jogo. Você lembra do jogo lá em La Plata, que foi uma batalha campal, o Emerson Royal quebrou o nariz, o Arrascaeta se machucou na clavícula. Exatamente. Foi uma porradaria liberada lá. E lembrando no ano anterior os pênaltis, né? Pelo amor de Deus, graças a São Rossi ali, São Agostinho Rossi, nos salvou naquela campanha. É verdade. Foi uma loucura, é verdade. Mas eu acho que dá Flamengo e Estudiantes na semifinal. Vai ser demais, hein? Tô contigo nessa. Do outro lado teremos LDU e Palmeiras, como você antecipou. Cara, assim, eu torço pra dar LDU, esse roteiro aí vai ser incrível, mas na boa, eu acho que dá Palmeiras. Eu tô contigo nessa. Eu acho que vai depender bastante do primeiro jogo, do que a LDU conseguir fazer em São Paulo contra o Palmeiras, mas realmente, assim, esse caminho, esse lado aí, para Fluminense e Palmeiras ficou muito tranquilo, assim, né? Então passa o Palmeiras
E falando no Fluminense e Platense, o Fluminense tendo que fazer o primeiro jogo no Maracanã, né? Fluminense e Palmeiras tem essa situação de fazer o primeiro jogo em casa. Exato, O que exatamente. você acha desse Platense? Será que consegue complicar para cima do O Fluminense? Platense ganhou do Corinthians recentemente dentro de Itaquera, né, cara? Eu acho que é um jogo perigoso pro Fluminense, mas sabe como é que é, né? Marcão, mudou o treinador, o pessoal tá animado, então eu acho que vai dar Fluminense, cara. E eu acredito, embora o roteiro do Daverson seja encantador, tem um outro roteiro aí também muito interessante, que seria um Fla-Flu na final. Pô, aí Nelson Rodrigues e Mário Filho ressuscitam. Eles vão. E Seria o desce primeiro Montevidéu, Fla-Flu, né? seria o primeiro Fla-Flu da história da Libertadores logo numa final. Você imagina isso? Olha, E tá que se interessante. desenhando isso aí, não tá não? Eu acho que tá, e assim, muito pelo que você falou, né? O futebol ele tem as suas peculiaridades. O Fluminense que começou o ano muito bem, eu lembro quando o Fluminense enfrentou o Flamengo na final do Carioca, era até favorito, jogava melhor, né? O trabalho do Zé Dia já estava estabelecido, já acabara de chegar, e vinha jogando mal realmente o Fluminense nos últimos jogos. Cai o treinador, não muda uma peça assim de elenco, entra ninguém novo, entra o Marcão com quase todo mundo, né? Muda o astral, o time joga bola. Isso acontece muito aqui no Brasil. Acontece. Essa reação de tiro curto, assim, e aí da forma que foi, pegando o Rivadavia, que tava com o jogador a menos, tomando um gol no último lance da partida, vai para pênalti, passa nos pênaltis, isso tudo engrandece o clube, a confiança aumenta. E eu vejo também o Fluminense passando pelo Platense, mas vale ficar de olho, muito bem ressaltado por você. É interessante como esses times pequenos, menores argentinos, vêm aparecendo no cenário, né? Vêm aproveitando essas derrapadas de River e Boca, e a gente vê um Rivadavia, vê um Platense, vê time que a gente não costumava ver Libertadores fazendo boas campanhas, inclusive primeiro de cada grupo. E River e Boca estão lá na Sul-Americana. Estão na Sul. E eles estão aqui na maior de todas, a Libertadores da América, né, cara? Olha, agora a Libertadores, que história do Flamengo na Libertadores, né, cara? O Flamengo vive uma fase que eu me lembro que nos anos 90, anos 2000, as noites de Copa no Morumbi, quando o São Paulo jogava, era diferente, era especial. O Flamengo tá vivendo isso, cara. São as noites de Copa de Libertadores da América no Maracanã. A nação fica doida. Entrou no espírito da Libertadores. Temos tradição em Libertadores, Diego Pô. Muita, né, João? A gente está na 10ª seguida. Eu sempre falo isso de 2019 até agora. Foram 7 edições, o Flamengo chegou em 4 finais, ganhou 3, ou seja, mais da metade chegou na final. Então, se algum dia, né, brincavam com a gente, completa grupo, a gente teve eliminações tão dolorosas de último lance, Léo Moura ouvindo no fone para saber como é que tá outro resultado. Eu tava narrando. O torcedor rubro-negro que tem aí mais de 20 e tantos, 30 anos, como eu, que estou com 43, sofreu muito, a gente sonhava com uma Libertadores. E eu sempre falo isso pro meu filho, que é teu xará, João. Eu falo, filho, você é muito mal acostumado, cara. Você só viu fazendo bom. Já ganhou 3 Libertadores. Exatamente. E vai ganhar a 4ª em breve. É uma loucura. Se a gente pensar que a gente enfrentou o Cruzeiro agora, e o último confronto contra o Cruzeiro Libertadores havia sido em 2018, e na época o Cruzeiro tinha 2 e a gente uma só, e passaram-se 8 anos, a gente passou a ter 4, e eles continuaram com 2. O maior do Brasil na Libertadores da América. O maior do Brasil, João. E tem tudo para ampliar essa vantagem, chegar a 5 e daqui a algum tempo buscar o topo lá. O Independiente tem 7 e o Flamengo igualar e passar. Eu acho que nos próximos anos a possibilidade é muito boa. O Penharol tem 5, é isso? O Penharol tem 5. Isso. Penharol 5, Boca 6, Independiente 7. O Flamengo ganhando, ele já fica ali junto com o Penharol. O Boca não é campeão desde 2007 e o Independiente não é campeão desde 1984. O Penharol, nem me lembro quando foi campeão, acho que foi 88 a última vez, ou 87 Penharol. Ou seja, o Flamengo, nessa escalada, esses times não vão ter condição de competir com o Flamengo, né? E você não quer dizer que você vai ganhar sempre, né? Mas você vai chegar sempre. Então, a gente falava um pouquinho do fair play financeiro no início aqui do bate-papo, quando eu entrei, e é isso que propicia o Flamengo a brigar sempre. Pode ter um ano ou outro que vai tropeçar em algum campeonato, mas você sabe que ano que vem você será candidato ao Brasileirão, à Copa do Brasil e à Libertadores. E isso, para nós, é muito bom. Isso é muito bom. É verdade. Nós temos metas aí, hein? Ganhar cada vez mais Libertadores, ganhar o Mundial de novo. E a de 29? Tríplice coroa. Super Mundial de 29. O homem lá falou que ia montar um timaço para isso. Ele falou na Flamengo TV que um dos sonhos dele é ganhar a Copa do Mundo de Clube de 2029 e nós estávamos juntos lá no Catar.
Tá quase. Aquilo ali... Mas tá bom, nossa hora vai chegar. O Palmeiras sabe fazer venda de jogadores da base. Inclusive, o Palmeiras fechou a venda de Alan, tá certo, 40 milhões de euros para o Manchester City. Ultrapassou a marca de 1 bilhão em vendas dos seus principais ativos. Estevão, 358 milhões de reais. Hendrick, 337 milhões de reais. Isso valor fixo, tá? O Alan, 240 milhões de reais. Vitor Reis, esse zagueiro, 232 milhões de reais. Alguém tem que explicar isso. Como que alguém paga 232 milhões de reais no zagueiro Vitor Reis? E Luiz Guilherme, atacante, 175 milhões de reais. É o que eu falo. Tava até conversando com um amigo aí. Qual foi a última grande venda do Flamengo de jogador cria, literalmente, da base? É o Matheus França, cara. O Wesley chegou para o Sub-20, porque o Sávio, ex-jogador do Flamengo e ídolo do Flamengo, trouxe o jogador, ele é empresário. Teve mais quem, cara? Só. Eu não lembro de outro jogador, outra grande venda. Enfim, é a informação aí pra vocês. Outra informação, os artilheiros das últimas 10 edições do Brasileirão. Vocês lembram? 2015, Caio Jorge, 21 gols. 2024, Yuri Alberto, 15 gols. 2024, empatado, Alejandro, na época do Vitória, 15 gols. 2023, Paulinho, 20 gols do Atlético Mineiro na ocasião. Em 2022, Germancano, 26 gols. Em 2021, 19 gols, Hulk. Em 2020, 18 gols, Luciano. 2020, empatado com ele, Claudinho. Em 2019, Gabigol, caramba, 25 gols. 2018, Gabigol, Santos, 18 gols. 2017, Jô e Henrique Dourado empatados. Curiosidade aí pra vocês. Esse ano, Viveiros é o líder com 16 gols e o Pedro do Flamengo tá com 15 logo atrás dele. Galera, vamos falar do Plata. Surgiu a notícia lá na Rússia que o Dinamo de Moscou está na mira, está no futebol brasileiro mirando a contratação de Gonzalo Plata. Depois de algumas horas de apuração, e repito, saiu primeiro lá no site da Rússia, eu cheguei à seguinte informação. Primeiro, eu estreiei no primeiro momento porque o Dinamo de Moscou, informação minha, que eu acabei de dar, inclusive, nas redes sociais. Matheus Martins, do Botafogo, está a caminho do Dinamo de Moscou. Eles vão pagar 7 milhões de euros ao Botafogo pelo atacante de 23 anos. Era uma negociação que estava emperrada porque o Dinamo tinha se acertado com o Botafogo, mas não tinha se acertado com o jogador. E nessa terça-feira, em uma reunião online, os empresários do atleta, o Dinamo de Moscou, chegaram no acordo. Base salarial, tempo de contrato, porque o Matheus Martins tem 23 anos, a esposa dele tem 21 anos, e seria uma mudança drástica na vida dos dois se transferirem para a Rússia nesse momento. Então, para eles fazerem isso, eles só aceitariam se fosse um determinado valor. Chegaram a um acordo. Eu pensei comigo, será que o Dinamo de Moscou quer Matheus Martins e Gonzalo Plata? Fui no Dinamo de Moscou e lá, desde a época do Carrascal, graças a Deus, eu tenho contato com pessoas do clube russo. Me falaram, Vene, sim, nós queremos os dois. Por quê? Matheus Martins atua de um lado, Gonzalo Plata atua do outro. Só que a situação do Gonzalo Plata tá longe de um acerto, mas bem longe. Nós, segundo essa pessoa, temos interesse, mas está longe de um acerto. São conversas iniciais. Fui no Flamengo, me confirmaram a ligação do Dinamo de Moscou. Sim, o Flamengo recebeu contato de pessoas dizendo que tem autorização do Dinamo de Moscou para negociar a contratação de Gonzalo Plata, e o Flamengo falou, beleza, a gente quer X aqui, vocês vão pagar? E agora tá nessa. Conversas. Eu diria que estágio bem inicial, mas sim, o Dinamo de Moscou tem interesse no Gonzalo Plata, e agora é esperar para ver se o time russo vai fazer a proposta no valor que o Flamengo deseja. Pelo que me relataram do Flamengo, teria que ser pelo menos 15 milhões de euros. E eu já vou entrar no âmbito da opinião. Sou totalmente contra negociar o Gonzalo Plata nesse momento, seja por 15 ou por 20 milhões de euros. Sabe por quê? Jogador titular, o Flamengo tem que priorizar nesse momento o ganho esportivo. Hoje eu não vejo ninguém substituindo o Gonzalo Plata no estilo de jogo do Leonardo Jardim. Não me venham com Carrascal, não me venham com Lucas Paquetá atuando por ali, não. Ninguém faz o que o Gonzalo Plata faz hoje no time do Leonardo Jardim. Sou contra. Quer liberar jogador? Por que não libera De La Cruz, mesmo que seja por empréstimo de graça lá pro Peñarol? Por que não libera o Saúl, sendo que já chegou proposta pro Saúl e o Flamengo não quis liberar? Por que não libera, sei lá, o Danilo, não renova com o Danilo, para diminuir a média de idade do Flamengo? Eu sou contra vender, negociar, emprestar, seja lá qual for a nomenclatura que você queira usar aí,
o Gonzalo Plata. Jogador titular absoluto. Veneno faz gol. E daí? Taticamente ele ajuda demais. Sou totalmente contra. Por mim, o Gonzalo Plata fica no Flamengo. Fica no Flamengo. Pelo menos até a próxima janela de transferência. A não ser que o Flamengo já tenha uma reposição muito boa à altura. Luiz Henrique vai pagar 35 milhões de euros por Luiz Henrique? E aí? Eu acho que não vale a pena. Gonzalo Plata hoje é titular, jogador muito utilizado pelo técnico Leonardo Jardim e não vejo motivos. O Flamengo precisa fazer venda de jogador. Precisa? Vende outros jogadores. E outra, o Flamengo está fazendo receita de outra forma, de outra maneira, para poder igualar, digamos assim, o que o clube havia planejado de fazer receita com venda de jogadores. Eu agora quero a opinião de vocês. Vocês venderiam o Gonzalo Plata? Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, o Gonzalo Plata pode estar de saída do Flamengo, mas como a gente viu o Vini Casagrande falando, as negociações ainda estão bem distantes. Mas será que o Flamengo vai vender o jogador? Há algum tempo atrás, quando ele estava dando aquele problema nas saídas do Rio de Janeiro, o Flamengo pensava assim em negociar o jogador, mas eu acho que agora não. Principalmente porque é titular do Flamengo, tá jogando bem, tá voltando a jogar bem no Flamengo, tá voltando a representar a camisa do Mengão de uma forma muito boa. Então eu acho que o Flamengo deve segurar o jogador, pelo menos até o final da Copa Libertadores da América, e aí depois pensa, né? Se vende ou não. O Everton Cebolinha provavelmente deve estar de saída já, né? Ele já avisou que não vai renovar com o Flamengo, ele quer respirar novos ares. E aí vamos ver se o Flamengo vai contratar alguma reposição do Everton Cebolinha durante os próximos dias, né? A janela de transferência fecha em setembro. O Flamengo tem tempo ainda para poder fazer novas contratações. Vamos ficar de olho e vamos trazendo para você todas as informações aqui no nosso canal, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, como sempre, deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado durante o dia, que assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.